Meio-dia e 37 minutos. Cirne Automóveis, mais de 120 veículos em estoque e pagamento só em 2020. Icosaedro Construtora, pense e invista no futuro. Temperatura de 25 graus e 5 décimos. KL Seguros, valor para o que é seu. O Sala de Debate tem o prestígio comercial de Sicredi. Invista na previdência privada do Sicredi e garanta um futuro tranquilo para você. Parque Hotel Morotim, o local ideal para o seu evento. Só para fechar o negócio do dia do delegado, hein? Ó, Enciclopédia Claudemiriana. Não, é Googleana. Em 2016 foi aprovado o projeto de lei, que aliás tramitava desde 3 anos antes. Vão ter que dar uma olhada assim do delegado para os caras. Tramitava desde 3 anos antes. O autor da lei é o senhor Lourival Mendes, acho que é falecido esse partido, viu? Já mudou de nome, mas não me lembro. PT do B do Maranhão. Mas o dia 3 de dezembro foi escolhido porque em 1841, deve ser da linhagem aí falada pelo Péricles, Dom Pedro II promulgou a Lei 261 que criou o cargo de delegado de polícia. Tá aí, ó. Viu? Legal. Tá feito, fechado. Sala de debate também é informação e cultura. Muito bem. A Fátima, a nossa ouvinte Fátima Villagrán, ela faz um questionamento aqui. Os senhores já concluíram por que voltou com força total o racismo? Mas eu creio que ele não tenha voltado. O racismo é um fator presente, uma realidade que foi velado. Ultimamente, vozes têm se sentido livres e autorizadas a dizer barbaridades que, penso eu, sempre foram pensadas por essas mentes, repito, sem iluminação, mentecaptas e ignorantes. Só estão externando. Assim, ó, tem uma coisa que é importante, assim, o racismo não aumenta, nem diminui. Olha só, o Neco falou uma coisa, por exemplo, tu tem uma dívida do passado por pessoas que realmente, na área das nossas relações, que fizeram isso daí. Tudo bem. Não é uma questão de dívida, é uma questão de pagamento de dívida. É uma questão de compreensão de igualdade. Tá? O lado diferente, que é mais a filosofia do próprio Martin Luther King, é justamente compreender isso. Não é uma questão de disputa, não é uma questão de guerra, não é uma questão de dizer tu fez aquilo, ou teus antepassados fez isso. É uma questão de compreensão do direito civil da igualdade. E nesse aspecto, se analisarmos o que acontece hoje, essa igualdade, não vou dizer que não exista, mas certamente em vários casos ela não existe, tá? Porque não dá para ser generalista. Não é a questão do aparecimento do racismo, porque tem uma coisa que me deixa indignado, é a partidarização do debate. Tem gente que diz que o movimento negro tem que ser de tal partido. Tem nada a ver, cara. Tem nada a ver. Pelo contrário, eu acho vergonhoso que estruturas partidárias queiram se apropriar desse tipo de bandeira para falar de um jeito a favor ou contra, o que é mais nojento ainda, né? Falar a favor, né? Para conseguir, através da indignação de suas ovelhas, conseguir votos. A bandeira racista é explorada partidariamente no Brasil há muito tempo. Essa exploração partidária é profunda, E tem uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, é as pessoas serem movimentadas, certo? Por gente que está fabricando debates com a intenção de obter liderança. Não com a intenção de realmente tratar o problema, certo? Uma pessoa que entende muito sobre o assunto e que pode falar demais é o Jorge Cunha. O Jorge Cunha, querendo ou não, não só por ter sido a pessoa que colocou o programa de cotas aqui, mas pelo estudo que ele fez na Alemanha, logo depois da queda do Muro de Berlim, ele visitou toda a Alemanha Oriental, fez um catálogo de tudo. E ele tem assim, eu quero fazer uma analogia assim, ao sentimento de culpa, certo? Que aqui não se tem. Aqui no Brasil a gente não tem sentimento de culpa a respeito do racismo, não tem. Por exemplo, não fui eu, foi meu bisavô, meu tataravô, não interessa. Então não é problema meu. Na Alemanha é o contrário. A Alemanha, até hoje, ela sofre, e essa
essa Me abertura... lembra toda hora a loucura do nazismo, para não repetir. Exatamente, assim, ó, ela tem uma abertura fantástica para refugiados, justamente porque se sente em dívida pelo passado. E é um Como passado, efetivamente está. está, Né? mas pode ter certeza que as Não, pessoas... eu sei, mas essa é a diferença. Mas a maioria das Esta pessoas dívida da não Segunda apenas Guerra- é reconhecida, como ela é atendida. Isso é uma questão de moralidade coletiva. É isso, e é mais um fator onde o Brasil não eleva, não materializa moralidade. É imoral ignorar o que a escravidão causou a estas civilizações e o que é pior, por consequência, reflexo e acessório, vamos dizer assim. É imoral não reconhecer a força da escravidão no forjo das riquezas nacionais até hoje, e não apenas as nossas. Inclusive essas que encantam a esses que vão daqui olhar as catedrais de ouro da Europa. Ali tem sangue negro. A Revolução sangue Farroupilha escravo. tem sangue negro. Sem dúvida. A nossa Revolução Farroupilha, que fica todo mundo se orgulhando daquele Bento Gonçalves lá, que ganhou um horror de campo naquele tratado. Ladrão de gado. Verde. Ladrão de gado. Mandaram os negros para a batalha dos corombos para morrer. Esse é que tem Quem? Os verdadeiros líderes da Revolução Farroupilha foram os negros lanceiros que lutavam por liberdade. E a gente fica o tempo inteiro aqui discutindo, esquecendo isso, os nossos heróis Eu não do passado. Eu não são quero eles. aqui São criar um clima para acabar com o debate. Porque isso é salutar, porque a gente tem que dar informação para o público e tal, isso é muito legal. Agora, como o meu tempo já é mais finito que o de vocês, eu acho que eu tenho a plena certeza que as coisas que são levantadas, isso é muito legal que nós estamos falando, que vocês estão falando aqui. Mas eu lamento que essas pessoas que falam determinadas coisas, tipo essa que levantou esse debate aqui entre nós, essas pessoas não estão contribuindo para a modificação do status quo, das dificuldades que nós vivemos. Porque nós estamos vivendo de passado. Nós só falamos de coisas que aconteceram, que foram, tal. Profundamente perfeito. Eu entendo o teu ponto. Tu está entendendo? Jorge. Não, eu não estou ao contrário, eu só estou dizendo o seguinte, tem que levantar isso aí. Só que nós alimentamos situações, Roberto, que poderiam, pelas ações, nós encontrarmos uma modificação. Quem tem a responsabilidade, Ricardo, de fazer essa transformação, não esquecendo nada do que tu disseste, que vocês estão comentando, não, nada disso, mas de oportunizar um comportamento diferente. Porque esses debates que se tornam entre os principais dirigentes do país e de entidades e tal, isso é salutar, sabe para quê? Para fazer a defesa própria de determinadas coisas, mas não para aprofundar, para transformar. Porque a nós cabe queremos a transformação. Debater o assunto, não trazer é? mais esses dirigentes Tanto poderiam é verdade, modificar. Roberto. Mas, gente, só um pouquinho. Isso não é uma coisa, com todo respeito, Lemos, mas assim, Querido, não é que nem uma obra pública, por exemplo. Tu não vai pedir para um líder que ele acabar com o racismo, porque isso é impossível. Mas não é acabar, A mudança é nossa. Mas não mas acabar, não é isso que eu estou Entende? dizendo. Eu não estou dizendo acabar, Não não. existe um líder que vai nos ajudar, mesmo as políticas Mas públicas nós são temos que importantes. começar de alguma forma para que as pessoas não serem antagônicas. As pessoas são antagônicas. Nós Mas, somos mas olha antagônicos. aqui, ó, quando nós A estamos nossa falando de discussão é liderança, antagônica aqui, nós Nós estamos tratando de liderança, nós temos que entender que esse sujeito tanto não sabe o que está fazendo, não sabe o que diz, não sabe o que diz, ele ignora, então é inclusive, isso que eu quero dizer. o tamanho cara- da posição que ele alcança. O tamanho da responsabilidade do cargo para o qual ele foi escolhido. É isso Não aí. se pode. Olha aqui, ó. É isso Se aí. um de nós aqui, Mas alguém a par lá de no terminar outro com país- esse debate, vier aqui dizer o seguinte: nós temos que superar, temos que ir adiante, temos que isso, temos que aquele outro. Exatamente como tu está dizendo. Se um de nós fizer a declaração que esse sujeito fez, já vai ter uma repercussão monstra e nós estamos aqui entre comuns. Agora, um sujeito que ignora a dimensão do cargo que ocupa, a responsabilidade dele, para que se quiser calar, tudo bem, fique quieto. Mas para que não fomente essa estrutura racista que a gente um dia candidamente imaginou que tinha terminado, demonstra o grau, o tamanho da ignorância desse sujeito Mas que não poderia estar lá. despreparo. Não poderia estar lá. Está crescendo na Europa o neonazismo, isso é sério. Só um pouquinho, tem que estudar história quem acha que isso não é sério, quem acha que isso não é brincadeira.
Quando a gente está falando de movimentos de comportamentais, como o racismo, como o neonazismo, como tudo quanto é esse tipo de coisa, a gente tem que entender o seguinte, vem de dentro para fora, certo? Não é uma coisa que culturalmente se incute, mas eu volto a dizer, e a mesma linha de Martin Luther King, esclarecimento. Só vai conseguir resolver esse problema através da iluminação. Ricardo, perfeito, Ricardo. Para não existe agora, entre essa nós... iluminação, tem um patrulhamento, né, Lemos? Ou seja, a gente tem que fazer o patrulhamento, isso é verdade, mas assim, tem que tomar cuidado também. Uma vez Morgan Freeman, que querendo ou não, fez uma resposta fantástica. Diz assim, dizia, o que você acha sobre a questão do racismo? Ele disse, tá vendo só, isso me irrita. Eu digo, por quê? Eu digo, como é que vamos acabar com o racismo, então? Não falando mais a respeito dele. Como assim? Eu digo, a partir do momento que tu achar que eu sou Morgan e tu é o William, a gente está se tratando pelo nome, porque não interessa, não é assunto. Morgan Freeman, querendo ou não, ele tem uma liderança fantástica, né? Mas ele é um jeito diferente de pensar. O ator americano. Ou seja, o que eu acho que é importante é, primeiro, entender que não é no grito, nem no protesto que a gente resolve esse problema. Muito bem. Tem que protestar, sim. Muito bem. Tem que se manifestar, tem. Mas a solução do problema passa pelo diálogo, pela iluminação de pessoas que estão sem luz. E avanço. Tem que avançar, Ricardo. Agora, esse avanço é o seguinte, que tem pessoas que realmente não têm empatia, elas não têm capacidade de se colocar no lugar das outras. E é esse o nosso problema do racismo. Estão corretas. É esse o problema do racismo. Então, sabe o que é tu entrar numa loja, por exemplo, e uma pessoa olhar para ti meio de susto? Tudo bem, isso acontece todos os dias aqui. Não é uma que outra vez, gente. As pessoas frequentam isso. Quem tem a pele negra não precisa estar nas palavras o racismo. Ele está em todo olhar, em cada mínimo comportamento, às vezes num salário, às vezes no jeito como tu é tratado. O vestuário, sabe? Mas, tu entra numa loja, se tu está mal vestido, tchau. É o mínimo comportamento entra numa bebida de em relação a pessoas negras que a gente vê. Um segurança olhando, né? Perfeito. Porque um rapaz jovem, 14 anos, né, negro, entra numa loja boa para comprar uma shopping, coisa. Ricardo. Um shopping, e olha a cara de segurança. Faça o seguinte, vamos fazer um desafio. Observem o comportamento dos seguranças quando um negro entra no estabelecimento comercial. Observei. Daí vocês vão ver que o racismo existe, gente. Toda razão. Muito bem. Eu quero pegar Cláudio Cunha, sim. Eu quero só pegar porque depois eu vou parar de falar nisso aí, mas para dizer, o Ricardo levantou uma questão também extremamente importante. Para quem foi dirigente partidário, você também participasse de agremiações partidárias, que mania imbecil e besta de tu estabelecer movimento negro, movimento do descamisado, movimento não sei o quê. O partido, que já é partido, né? Ele se parte ainda mais a partir do momento que estabelece organicamente, internamente, divisões. Tipo mas tem coisa pior. Divisões. Coisa pior. Tipo um PMDB mulher. PMDB mulher, MDB. Mulher tinha também. Mas tudo isso aí. Tem coisa pior. Mas eu quero dizer com isso que eu lutei contra esse tipo de coisa, porque isso é a divisão para ti não crescer, para ti não avançar. E aí tu é combatido. Porque as pessoas querem continuar falando, eles não querem avançar. Eles querem continuar sendo os coitadinhos. Desculpe, olha aqui. Toma cuidado. Eu quero dizer duas coisas sobre pode ser muito mal interpretado. O pessoal entendeu, mas é bom levantar essas coisas. Mas o que eu quero dizer, porque se eu não disser, eu tenho que provocar alguma coisa para essas pessoas pararem de continuar falando coisas que poderiam ser mais produtivas. Não que nós não estejamos fazendo. Isso que é uma causa que não pode ser partidária. O que tem não de pode, não. O que tem de pior, Claudemir? Se existem coisa pior. Tem coisa pior. Mas eu levantei isso do partido porque esses movimentos internos é de divisão. Não, mas é para ganhar voto, é para dar bandeira, é marketing eleitoral. Tem duas coisas piores. Uma é movimento negro cujo líder não é negro. Mas só um pouquinho. Aí, Claudemir, me desculpa. Então eu não tenho coisa, não é pior. Não, mas por que não? Se o movimento é negro, mas e daí? Internamente, num partido. É direito civil. Não, tudo bem, Ricardo. Civil, isso aí nós entendemos. Mas, então o movimento. Mas essa liderança. Então o PMDB mulher não precisa ser mulher. Desculpa, mas assim, aí que tá. O que interessa? Interessa a pessoa. E o PMDB jovem, PMDB, PT, qualquer partido, não tem que ter jovem. Qual é a cor da ideia?
Qual é o sexo da ideia? Então não tem que ter nada disso. Então, essas divisões internas, Claudemir, que eu sou a favor. Então não tenha movimento disso aí. Vocês podem continuar no MDB falando. Que é até não é que não é o MDB, tá? Não pode falar no MDB, é isso que eu quero. Nem sei se o MDB tem movimento negro, mas é um outro partido aí que tem movimento negro, cujo presidente não tem nem é branca. Tá, mas aí eu quero fazer um outro debate. E tem negros, viu? Tá, gente, só um pouquinho. Aí eu quero fazer um outro debate, tá? Não estou falando de partido político agora, mas tem uma coisa que a gente tem que entender, certo? As ideias que combatem o racismo têm que sair da boca de brancos também. Tem, com certeza, Ricardo. Não interessa, uma ideia, aí tá, Claudemir, uma ideia não interessa a cor da pele da pessoa que está falando a ideia, interessa o conteúdo da ideia, a ideia não tem mas cor. Mas o que o Claudemir levantou é que realmente então, determinados movimentos... Então, tu tem toda a razão, Ricardo, mas exemplo, o movimento... Mas como é que tu vai liderar um movimento se tu não está na pele da situação? Não, eu vou mudar então, esquece os negros. Ah, bom, tá. Esquece os negros. Esquece a questão esquece a questão que está tratando, e eu vou falar de uma que essa sim foi o MDB, e eu brinquei porque eu me lembro de ter falado sobre isso com o Lemos, que eu sou do tempo, e o Lemos também, e o Roberto, vocês são mais jovens, mas nós todos somos de um tempo em que existia o MDB Jovem e a Arena Jovem, para botar os dois lados, em que a Arena Jovem e o MDB Jovem se reuniam para discutir política. Agora, ultimamente, um presidente do MDB Jovem se reuniu, a primeira coisa que ele fez foi transformar o MDB Jovem em Rotary Club, que é fazer campanhas de arrecadação, não sou contra a campanha de arrecadação de brinquedos, não sei tem que, instituições para esse tipo não de sou coisa. Contra, só que não é o não é a função de um partido político. Então, assim, eu vou nessa linha. Há um desvirtuamento completo de agremiações políticas que deveriam discutir. Aí eu discordo do Rodrigo, mas independente disso, discordar, vamos fazer assim. Só existe para bonito esses negócios. Porque na verdade não fazem nada porque estão dentro de partido, aí eu concordo contigo. Agora, uma coisa que é importante, e é isso que nós temos que começar a quebrar aqui. Eu não tenho absolutamente nada contra e apoio que brancos comecem a liderar essa discussão também. Liderar a discussão do racismo. Por que não? Mas tu quer dizer que o branco é mais racista? Não, eu estou dizendo o seguinte, eu gostaria de ver brancos se vinculando... O racista também, o negro é racista. Não, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que brancos poderiam sim, não há problema nenhum nisso, até porque nós somos iguais, tá? Defender e se tornarem líderes das bandeiras da igualdade racial. Eles não podem porque são brancos. Não, cara, não interessa a pele, é justamente o que a gente está dizendo. E a partir do momento que tu diz que eu não posso ocupar esse espaço, tu está dizendo que a pele importa. Eu estou dizendo que não importa. Importa a ideia. Muito bem. Então, assim, mas enfim... Como o assunto está muito debatido e é um assunto realmente polêmico, parece-me, o que não pode ser é excludente. E não é polêmico, ou seja, é esclarecedora. E eu acho que isso que vocês falaram de que essas coisas tem que vir à tona e não pode ser simplesmente colocado a cabeça embaixo do travesseiro e sim discutir, é que nós estamos cumprindo a nossa parte do ponto de vista do Ricardo, do Antônio Lemos e do Claudemir, ou seja, essas questões não podem ser ignoradas e é uma das ações, né, do nosso programa, o Sala de Debate, é trazer as nuances e, na medida do possível, e os debatedores têm essa qualificação, de contribuir para que este assunto, de uma vez por todas, se acabe. E quando o assunto é polêmico, os ouvintes, a minha tela aqui está cheia de participações, não sei se vou poder limpar a tela aqui, nós temos alguns minutos para o final do segundo bloco, mas eu vou começar com o Cláudio Cunha. Ele diz que foram 350 anos escravizando o povo. Após, libertam sem direito algum. Como exemplo, somente 1% dos juízes federais são negros. E por aí vai. O racismo é estrutural. E quem causa é o branco. Tem que resolver com cotas, por exemplo. Hoje, mais da metade dos estudantes das universidades públicas não são caucasianos, fruto das cotas. O Éder Melo manda o seguinte:
Na minha opinião, o racismo parece ter mais acentuado devido à velocidade de informação. Internet, as redes sociais fazem com que qualquer fato em minutos está dentro da nossa casa ou nos meios de comunicação. Vamos ver aqui, o Júlio César Fagundes diz o seguinte: senhores, se um negro for rico, tipo Neymar, ir no shopping tem aparato policial para proteger o famoso. Um negro pobre já vem a polícia com a sirene aberta e pau nele. É a realidade. Na opinião do Júlio César Fagundes. A Anne Viter participa da nossa programação com a seguinte opinião: caros debatedores, grata pela discussão, pois só o levantamento desse assunto no debate já ajuda culturalmente, distribuir informações, sim, e esclarecimentos. Na verdade, acho que esse esclarecimento deve começar em casa, trazendo aos filhos essa noção da igualdade. Mas essa é apenas uma das ações para que haja mudança na mentalidade. Muito grata mesmo. Um abraço a todos e bom debate. É uma ideia também que eu tenho que, pelo menos na vivência que tive com os netos, é de que, ao início, as crianças não têm esse tipo de... Não está no coração delas, não. Exatamente. É uma coisa que é de separação e tal. Mas depois, com o passar do tempo, eu não sei em que momento e de que forma esse assunto, queira ou não, ele vai surgindo. Na verdade, ninguém nasce odiando. Nós nascemos puros, né? Como quem compra um computador sem um programa dentro. Assim, As pessoas nascem assim. E aí depois vão embutindo as programações. Que a cultura... Lá em casa, toda vez que alguém toca nesse assunto, ou que passa esse assunto, ou entra em voga, eu olho para as crianças e digo, bah, que vergonha. E aí, se tem um exemplo de um racista, eu digo, ah, mas que babaca. Eu tento educar assim. Então, tenho orgulho disso. Tem um filme, que agora não vou lembrar o nome, que eu acho que está na Netflix, que ele inverte a posição do homem e da mulher no filme. Culturalmente, as mulheres, neste filme, elas têm a posição do homem, né, e são dominantes, e os homens são os submissos. Então a gente começa o filme achando que é uma brincadeira, uma piada, mas depois no decorrer do filme a gente vai verificando tem que sentido, é tudo cultural. Os caras caminhando, as mulheres dando cantada, lá em casa. Exatamente. Esse tipo de coisa. Mas aquela série de filmes que tem que fala a propósito... Só que as mulheres elas não se depilam. Elas têm roupas normais. Inverte totalmente o papel. E o homem é o mega produzido. Me deixou curioso agora com relação... No filme tu começa a entender que realmente é tudo muito cultural. A essa abordagem, né, cultural. E essa questão que tu coloca aí das crianças, exatamente. Tem uma filha de 4 anos que nem sabe o que é isso. Então, agora, dependendo desta cultura onde ela está, da sociedade onde ela está, ela vai introjetando os valores. Nós vamos introjetando os valores da sociedade onde a gente vive. E eu acho até que nesse momento, e o Péricles falou agora há pouco na nossa geração a gente está vendo uma lufada de civilidade, de cidadania. As coisas estão começando a ficar mais arejadas. Alguém falou aqui agora há pouco na quantidade de... Se os pais combaterem, negros nas universidades. Me parece que agora cerca de um mês, certo, o número de negros e pardos conseguiu... Né, dados do IBGE. Exatamente. Agora, essa história da escravidão que trouxeram aqui, nós vamos ver que desde que o mundo é mundo, o homem escraviza o homem, de todas as raças. É claro que a nossa história recente demonstra os negros, e isso que a gente vê hoje das cotas, falaram também em cotas. Lá por 2006 eu fiz uma pós-graduação, e a minha monografia ao final foi Ações Afirmativas na Busca da Igualdade Material. Eu dei uma estudada nessa questão da cota, especialmente da cota do negro, que ela tem a cota do negro é diferente da cota do pobre. A cota do negro, ela visa pagar uma dívida histórica, resgatar o negro, colocar sim ele lá como médico, como ter juiz, como advogado. Mais exemplos como forma de incentivo. E aí, quando falou em exemplo, lembrei da teoria do exemplo. A teoria do exemplo, às vezes a gente vê um negro na posição de status num filme, na novela. Isso é a teoria do exemplo, para mostrar que o negro tem que estar lá sim, que ele pode sim. Enfim, essa cota que é algo realmente muito polêmico e que é diferente da cota para pobre, a finalidade é outra, a expectativa é outra. Ela visa isso, ela visa que daqui a 100 anos talvez a gente tenha os negros em condição de igualdade. É uma estratégia que funcionou nos Estados Unidos. Funcionou nos Estados Unidos. Harvard tinha cotas. Eu, por exemplo, sempre defendi a cota econômica. Diferente. Tanto é verdade que no debate no Conselho Universitário eu fui derrotado democraticamente pelo Jorge Cunha, porque ele defendia a cota
de negros, de índios e tudo mais. E eu Outra razão de defendia ser. a cota econômica, seja preto, azul, amarelo, tudo. É pobre, vamos dar oportunidade. Olha, mas tá certo, acho que os dois estão certos. ele venceu e democraticamente a universidade passou a admitir o sistema de cotas. Eu acho que os dois estão certos. Até vamos fazer um raciocínio, né? A única coisa que eu não acho legal é a gente entende pagar 30 mil por ano por estudante da federal que pode pagar a sua mensalidade. Podia pelo menos ajudar a pagar a vaga de outra pessoa que não pode. Então o que eu fico feliz, eu comemoro, é que as federais, elas, me desculpa quem pensa diferente, eu respeito, tá? Mas não tem sentido nenhum um país com orçamento quebrado, certo? A gente pegar as universidades federais com todo esse orçamento fantástico e ficar pagando para rico trabalhar de graça. Me desculpa, cara, não é uma estratégia social que busque um equilíbrio, uma igualdade. Porque onde é que estão os pobres? Os pobres estão nas particulares, cara, é só procurar. Exatamente. A base de programas, de financiamentos, de bolsas. Porque o próprio acesso, ele tem que ser democratizado pelo preparo técnico, sim, pelo conhecimento, sim. Mas olha o que eu estou dizendo, não é vedar o acesso a quem tem condições de pagar. É apenas fazer pagar, para que a gente não pague. Essa é outra assim como já outra bela discussão que também nós já abordamos aqui. Podemos retomá-la num outro momento. Vamos ao intervalo comercial e já retornamos com a sala de debate.